reflita sobre a igreja a verdade, reflita sobre a igreja o amor, o companheirismo, a mutualidade, e que tudo possa ser expresso, Deus, no teu reino, através desses casamentos. Então, assim nós abençoamos e nos alegramos com eles. No nome de Jesus Cristo, assim oramos. Amém. Enquanto o tio Bruno já até tirou, eu queria chamar as crianças aqui na frente, porque hoje não vai ser uma música dessas que fala que a Bíblia tem uma aventura muito legal. Então hoje eu preciso que vocês cantem bem alto, porque eu não quero dar microfone pra ninguém, porque quero ver se todo mundo lembra da coreografia. Chega pra cá, Mel. A tia vai ficar ali embaixo com a tia Priscila. Vou cantar também, mas eu quero ouvir vocês. Beleza? Tudo certo? Então vamos lá, hein? Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esse tempo aqui nesse quarto. Você que é bom, Senhor. Obrigado pela minha família, mano, que me salvou na minha vida e o alimento de hoje. Obrigado por estar aqui na sua casa maravilhosa, Senhor, onde nós louvaremos, te adoremos e também vamos orar para o Senhor. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos descer.
Eu fiquei feliz que o David já agradeceu pelo alimento de hoje, né? Tem alimento mais baixo. Ah, é? Ninguém chama, pastor. Essas horas. Bom dia, amados. Como é bom estar na casa de Deus, amém? Estamos hoje, dia 17 de dezembro, comemorando, celebrando aqui nesta casa o Natal. Hoje de noite teremos a celebração do nascimento de Jesus pelo musical, pela cantata, e a mensagem de hoje não poderia ser diferente desta data tão especial que separou a história do mundo. É importante quando a gente observa o período em que Jesus nasceu, existem alguns elementos muito específicos do seu período. No ano de reinado do rei Tibério, do imperador Tibério César, e então Pôncio Pilatos era o governador da Judéia, mas abaixo desse governador tinha um rei. Ocorreu a vinda do Salvador. Por isso eu quero pedir que abram suas Bíblias em Lucas 2, do 1 ao 11 e depois do versículo 20. Lucas 2, do 1 ao 11 e depois do versículo 20. O Natal nos diz algumas coisas e foi essa grande surpresa que nos ensinou e nos trouxe aqui. Essa ocorrência que dividiu a história, marcou o mundo. Podem não crer no Jesus Salvador, mas é inegável a vida dele. É inegável os seus feitos e a sua marca em todo o mundo. Essa vinda do Salvador está registrada em Lucas 2, de 1 a 11. Diz assim: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. Este, o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia para Nazaré, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, completaram-se os dias, e ela deu à luz ao filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam no campo e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo do Senhor, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. 20. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Senhor Deus, meu Pai, obrigado porque estamos na Tua presença. O Senhor fala conosco, mesmo sendo nós pecadores, não merecemos. Obrigado pela Tua vida. Recebe a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Depois de tantos anos, tantos séculos, tantos dias passados, nós permanecemos celebrando, anunciando a todos o maior acontecimento de todos os tempos, a vinda do Salvador, a vinda do Messias prometido que viria para todas as nações, através de Israel. Todos seriam abençoados por esse Salvador que viria e veio. O Natal nos ensina algumas coisas, nos mostra e chama a atenção por alguns elementos. César Augusto, o governador de sua época, eu vou contextualizá-los um pouco. Esse decreto provavelmente foi determinado por volta do ano 6 a.C. Sim, existe
uma defasagem provável da data. Então, 6 a.C. até no máximo 3 a.C. é a data provável de nascimento de Jesus, devido a um registrador que se equivocou no número. Mas esse censo acontece num período em que Deus utiliza as condições plenas para a vinda do Salvador. O primeiro ponto é que o Natal nos mostra, nos ensina e nos surpreende, mostrando que Deus é o Senhor de toda a história. Lucas 1:5 faz menção de Herodes, o rei. 2:1 faz menção a Augusto, o imperador. E apesar das divergências consideráveis de Herodes, um rei local, um governante regional, e a benevolência existente por César Augusto, apesar do censo não ter sido bem visto pela comunidade judaica, eles tinham algo em comum. Ambos eram pagãos. Ambos não pertenciam ao Senhor, não entregaram suas vidas. Eram homens de capacidade especial, que tinham uma formação muito única para a época. Mas a semelhança acaba por aqui. Esse censo decretado pelo imperador vai coincidir com o governo de Herodes durante 23 anos. É a condução exata para que se cumprisse o que estava profetizado na cidade de Davi. Porque quando nós observamos, havia a determinação profética da vinda do Salvador ali, especificamente, unicamente em Belém. De tu, Belém Efratas, viria o Salvador. E é importante destacarmos que falamos muito que José é de Belém. Só que o censo só pode ser feito na sua cidade de origem. Sendo a direção de Maria e José para Belém, ambos provavelmente pertenciam àquela cidade. Então Jesus não é de origem davídica apenas pelo seu pai que o criou, seu pai terreno, mas também por sua mãe. Ele é o Messias que viria de toda a profecia. Quando observamos que essas condições únicas foram cumpridas, todas as profecias, eu vou errar o número, não vou citar, que são mais de 300, que foram plenamente cumpridas em Jesus. Toda a história, vindo à plenitude dos tempos, então, há o nascimento de Jesus, o Salvador. Ambos oriundos de uma região pequena, afastada e pouco observada. Mateus 2, de 5 a 6 também vai relatar. O interessante de observarmos o registro conduzido pelo Senhor, feito por Lucas, é que houve um trabalho histórico especial de registrar e nos evidenciar que as condições em que o Messias veio, as condições que o Deus encarnado nasceu, eram únicas e nenhum outro poderia cumprir. Pastor, por que você está falando isso? Porque 30 anos antes, e outros movimentos messiânicos aconteceram na época em que, do primeiro século antes e depois de Cristo, ocorreram algumas denúncias falsas de nascimentos virginais, algumas ocorrências de mentiras para deturpar e falar que Jesus não seria o Filho de Deus, o Messias que viria. Amados, Ele cumpriu absolutamente tudo que estava profetizado. Essa é a primeira surpresa que o Natal nos diz. O primeiro ensino é que Deus é o Senhor da história. O segundo é que Ele é humilde. Ué, pastor, como assim?
Precisamos entender a conjuntura social de José e Maria. Após Jesus nascer, foi ofertado, era necessário, após a circuncisão, ser ofertada ou um cordeiro de 1 ano, ou 2 rolinhas, ou 2 pombas. As famílias menos abastadas faziam uma oferta de 2 rolinhas ou 2 pombas. Então já observamos que Jesus nasce em uma família de menos recursos, apesar da profissão de José ser extremamente específica e custosa para o período. Jesus poderia ou não poderia ter nascido nos grandes templos de César, ou então como convidado de Herodes. Jesus poderia ter nascido com toda a pompa de um grande rei, Senhor, que é e que merece. Mas ele escolheu, enquanto Criador do universo, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, nascer em meio à sua família, nascer no meio de seu povo, no meio da comunidade, em um local simples. Eu não quero estragar o Natal, não quero estragar a decoração de Natal da casa de ninguém. Mas Jesus não nasceu no estábulo. E hospedaria não é hotel. No teatro a gente vai continuar fazendo, com a criancinha com Maria com a barriga assim, batendo de porta em porta e saindo o Senhor falando não, e ninguém queria receber. O que acontece é que a hospedaria, a estalagem ou a catáluma, o quarto de hóspedes, é o quarto dentro de uma casa judaica que fica no andar superior, especificamente para receber hóspedes dos familiares que estavam chegando. Observem que essa casa simples, no padrão judaico, devido ao censo, provavelmente algum outro familiar já deveria ter chegado e ido para a estalagem, para o quarto de hóspedes. Casal sem filho, que mora no apartamento de 2 quartos, de 2 uma. Um quarto é deles e o outro é de hóspedes, ou o quarto deles e o outro é escritório, que também tem um sofá que vira cama. É parecido com isso. Jesus nasceu pelo quarto de hóspedes estar ocupado. Ele nasce no grande salão da casa judaica. E é utilizada sim a manjedoura. É utilizado um local simples. Local onde as comidas que estavam na mesa eram jogadas para os animais colocarem a cabeça para dentro e ali se alimentarem. Sim, ele nasce com simplicidade. O Rei dos Reis vem e se faz homem, se faz pequeno, frágil e humilde diante de todos nós. Enquanto muitos querem conquistar poder, muitos querem dominar riquezas, poder, relacionamentos de poderio, o Todo-Poderoso escolheu se fazer simples. O único Senhor existente se fez pequeno. Nosso poeta brasileiro Olavo Bilac fala o seguinte, que ele não nasceu entre pompas reluzentes. Então sim, ele nasceu na cidade de Belém, uma pequena vila, envolto em faixas, como nós vimos, que os irmãos vão ler em casa, como nós vimos nesse capítulo 2 de Lucas. Esse Senhor que não teve um enxoval decorado, bordado com o seu nome, não teve toda aquela pompa. Eu, quando criança, meu nome seria Felipe, e estava todo o enxoval montado, tudo bordado com Felipe para todo lado. Quando eu nasci, minha mãe olhou assim e falou: Vinícius, mudou, e fez outro enxoval. Nem o nosso próprio Deus teve a possibilidade de estar com o enxoval com o nome errado. Envolto em panos, acharás um menino.
Ele, na forma mais simples, se coloca do lado dos que sofrem e dos humildes de espírito. Humilde de espírito não é pobre financeiro, mas daqueles que se dobram e reconhecem a sua fraqueza diante do Senhor, desse Senhor que se fez fraco para os encontrar. A vinda de Jesus precisa ser lembrada por nós não somente no Natal. As condições desse Salvador que veio para nós, a simplicidade que Ele veio, nos mostra que Ele é Senhor de todos, de tudo e sobre todos. Ele é o Deus da história. Ele é o Deus humilde. E é o Deus que nós devemos anunciar essas boas novas. Essa boa notícia. O que os pastores fizeram de imediato? Foram vê-lo. Eles não duvidaram do que viram e ouviram. Muitas vezes a gente não vê a ação de Deus porque não estamos com os olhos abertos para ver e ouvir. O Senhor fala conosco frequentemente, desde que entenderemos, desde que os nossos ouvidos estejam abertos. Novamente, o Salvador não é anunciado para os grandes mestres da lei de Jerusalém, mas localmente, para o povo. Esse povo que ouviu, esses pastores que, ao se depararem com a milícia celestial, não fugiram, não correram, apesar de temerem. Viram que o Messias anunciado havia de vir, veio. E o versículo 20 cumpre exatamente o que eu estou falando com os irmãos. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha visto e ouvido, como lhes for anunciado. Quem encontra o Senhor, quem se coloca na presença de Deus, de modo algum pode falar algo diferente, de modo algum consegue falar algo diferente. A gente cantava uma música em 2010. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não consegue viver. Os pastores estiveram na presença do Senhor e não poderiam deixar de render graças, glórias e anunciar a bênção que havia chegado sobre o povo. E agora cabe também a nós darmos esse passo. É o momento de conhecermos e reconhecermos o poderio, a salvação e a grandeza de Jesus. Esse Senhor que se manifestou a nós. Amados, apesar do tema dessa mensagem ser a surpresa do Natal, a surpresa está nas nossas mãos. Você tem buscado conhecer a esse Deus? Buscado entender mais quem é esse Senhor? Esse Senhor que veio, que não temos muitos relatos de sua infância, mas temos evidências arqueológicas de sua existência. E sobretudo, nós temos a palavra de Deus que se manifesta a nós. Ela cumpriu tudo o que anuncia. Nela foi cumprido tudo o que foi registrado e profetizado. No passado foi dia da Bíblia. Por isso que eu estou fazendo essa ênfase, esse destaque. O dia 25 de dezembro, muitos não gostam dessa data, né, pastor Samir? Por ter sido uma ocorrência de ajustes de calendários de Roma na época.
uma data escolhida especificamente para poder ter a celebração local e também a celebração do povo cristão. Se não 25 de março, quando? Porque o nosso aniversário, o meu, eu não deixo de comemorar. Vocês deixam de celebrar o seu aniversário? Alguém aqui? Estou com 95 anos. Você deixa de celebrar? Eu tenho 10 anos. As crianças desceram, né? Nós não deixamos nunca de celebrar o nosso aniversário. Nunca deixamos de festejar em família, em comunidade. Por que deixaríamos de celebrar o advento tão especial do Senhor Jesus Cristo? Ainda que seja numa data escolhida, simbólica. Que não seja dia 25, que seja no seu coração. Porque de todas as datas, o mais importante é que o Senhor Jesus, que nasceu no dia 20, que nasceu em Belém, nasça no seu coração. Nasça todos os dias no meu coração e me transforme e te transforme. Porque não faria sentido celebrarmos, fazermos tantos cultos, tantas coisas, se não for para anunciar o Senhor Jesus, o Salvador, se não formos para sermos transformados por Ele, que transformou o mundo para a sua vida. É esse Senhor que devemos anunciar. Esse Senhor que devemos fazer como os pastores. Olhem só as condições únicas da vinda do Salvador. Havia um imperador, havia um governante, havia um rei que é inferior ao governante e ao imperador, e tinham 2 sumos sacerdotes. 2. Sumo é o maior, tinham 2. E era um cunhado do outro, um genro do outro. Sogro e genro. E essas condições foram conduzidas por Deus para que um censo acontecesse, para que Jesus nascesse em Belém, de uma virgem, em condições simples, na presença de sua família. Natal em família, assim como o Senhor nos mostra. Mas pastor, meus filhos estão longe, eu sou sozinho. Se junte aqui com a família do Senhor. Dia 25 é pela manhã ou pela noite? 24. Pela manhã estaremos juntos aqui. Juntos para fazer tal qual os pastores, anunciando que Jesus é o Salvador. Aquele que não é somente homem, mas é o Deus encarnado, o único Senhor manifesto a nós. E agora nós podemos contar não só os dias de antes ou depois de Cristo, mas também a minha e a sua vida, eu espero, antes e depois do nascimento de Cristo em nosso coração. Se lembrem para que seja buscado com frequência em nossa memória que esta descida do Deus, o evento único, todo-poderoso, se tornando menino, o rei que se fez fraco, se expondo no tempo e espaço, se expondo até a morte e a sua ressurreição, tornando-se homem. Eu te pergunto, o que é salvífico em Cristo? Seu nascimento, seus milagres, a morte e a ressurreição? Tudo é salvífico em Cristo. Tudo vem para nos dar salvação, desde o seu nascimento até a sua ressurreição e ascensão aos céus. Este Senhor que a gente celebra hoje. Se lembre que a grande surpresa do Natal
em que trocamos os presentes, tenha em seu coração o único Senhor e Salvador de nossas vidas. Amém? Deus abençoe. Senhor meu Pai, obrigado porque Tu és bom e Tu és Senhor sobre todos nós. Obrigado porque o Senhor nos traz aqui hoje para falar ao nosso coração, mesmo quando não merecemos. Porque o Senhor nos corrige, nos ajusta, nos admoesta, mesmo sendo fracos. Obrigado porque o Senhor se fez homem. E mesmo tendo passado por todas as tentações e desafios como nós, permaneceu santo, o homem Deus encarnado, que morreu e ressuscitou por nós. Que possamos lembrar hoje e sempre da sua vinda simples, para que reconheçamos que não somos nada diante de Ti, que dependemos do Senhor para sempre e todos os dias. Nos dê paz na nossa caminhada, mas que seja uma paz diante do Senhor, ao seu lado, porque mesmo quando passamos por tribulação, se é ao seu lado, teremos paz que excede todo entendimento. Conduz a nossa vida e que sejamos pertencentes ao Senhor, somente a Ti. Obrigado pela sua vinda. Nos dê um excelente domingo na Tua presença e que possamos celebrar muitos e muitos dias de Natal com o Teu povo, com a família do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Um excelente domingo.